Quarta-feira, 25 de março de 2026. Bom dia, bem-vindos a um Café com Cossenza. É o primeiro que eu gravo daqui de Miami. Hoje não, ontem, né? Terça-feira foi meu primeiro dia no torneio. Eu viajei segunda de manhã, cheguei segunda à noite, não deu tempo de ir no torneio, então fui na terça, primeiro dia. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha rotina, o que foi, o que eu achei do torneio e das entrevistas que eu fiz. Fiz duas entrevistas legais e uma muito interessante com a Gabriela Dabrowski, parceira da Luísa, e uma maravilhosa com o Guilherme Pachani, o namorado técnico da Luísa, não necessariamente nessa ordem, que também foi, cara, ele foi um amor comigo. Não tenho nada para reclamar dessa entrevista, pelo contrário, assim, a gente falou. De gravação tem 44 minutos, mas a gente deve ter ficado bem uma hora conversando. A gente conversou um tempo antes de gravar, conversou um tempo depois que tinha parado de gravar. E foi muito legal a conversa. Mas, falando um pouquinho sobre o meu dia, eu acordei 5h15 da manhã, porque o Itaú me convidou para uma clínica que era às 7 da manhã. E a gente tinha que sair do hotel às 6. Então, saímos sem tomar café. No escuro, a gente chegou lá no escuro ainda. O nascer do sol aqui em Miami ontem foi 7h20 da manhã, então você imagina que quando a clínica começou ainda estava, né, o sol ensaiando a aparecer. A gente chegou lá escuro mesmo, né, tudo com todos os holofotes acesos, e uma clínica muito legal, assim, não só para jornalistas, tinha convidados, né, do Itaú, clientes. Muito bem organizado e com muita gente. Como tinha muito cliente, também tinha muita gente dando a clínica. Então a gente, né, tava lá o João Zuetti, o Duda Matos, técnico do Thiago Wilde, Tomás Bellucci, que era a estrela do evento, o Thiago Lopes estava lá e foi muito dedicado também nas instruções que ele passou pro pessoal. Letícia Sobral passou pela minha quadra, o Rodrigo da Tênis Roots também passou por lá. Nossa, foi muito legal, assim, muita gente e sem tanta gente por quadra, sabe? A quadra que eu tava tinha 6 pessoas, então é uma delícia fazer uma clínica com 6 pessoas. Você passa mais tempo na quadra, joga mais pontos, faz mais drill. E uma estrutura, né? Primeiro que foi nas quadras do torneio, né? Que é legal. Você vai dizer, mas era quadra 17 ou 19, sei lá. Mas era a quadra do torneio, com, né, um piso igualzinho das outras, e geladeirinha com água Gatorade, toalha, banana, enfim, toda a estrutura que a gente precisava, sabe? Muito legal, muito bem cuidado, muito bem organizado. Todo mundo passou pela quadra, assim, revezando, né? Uma hora foi o Zuete, uma hora, né, a Letícia, o Tomás chegou e jogou uns pontos com a galera. Foi muito legal. E como tem na descrição desse podcast no Apoia-se, eu ganhei um ponto do Tomás e foi da maneira mais canalha possível. Não tenho vergonha de admitir. O que foi engraçado, assim, sim, meu gosto pessoal, eu acho de uma tremenda canalice pessoa ficar dando curtinha em clínica. Clínica é pra você ir lá treinar o golpe, né, e tal, fazer drill. Mas o Tomás entrou para jogar uns pontos com a galera e começou a ganhar ponto de todo mundo, porque evidentemente ele é o Tomás, e ele tava super na vibe ali, né, ele jogando, passando bola para outro lado, mas ele não deixava ninguém ganhar ponto. E ele comemorava de zoeira, ele ganhava ponto, falava, vamos, fechava o punho, olhava para a pessoa, foi engraçado. Porque acho que o Tomás hoje ele é um cara muito mais light do que quando jogava, né? Eu acho que assim, ele passou um pouquinho aquela fase da timidez, hoje ele amadureceu, envelheceu, né? Envelheceu o modo de dizer, né? Mas é um cara que enxerga as coisas de uma maneira mais leve e alguns dos processos que fazem o tênis profissional ser tão estressante e maçante para algumas pessoas, ele não precisa mais enfrentar, ele não precisa viajar toda semana, né? Ele como técnico, às vezes viajando com o Zuhar, às vezes com o Boscardin, ele pode escolher as semanas que vai. E numa clínica é um ambiente leve ali, tá todo mundo feliz e tal, e bacana. E ele estava ganhando ponto de todo mundo. Aí eu tinha disputado 2 pontos com ele, tinha perdido os 2,
Uma que eu subi a rede, eu troquei 3, 4 bolas bem com ele, fui à rede, aí deu uma madeirada na subida, a bola caiu dentro da quadra, mais frouxa, ele enfiou uma paralela de backhand forte que eu não peguei. E a outra eu joguei um slice na rede. Quando foi a minha segunda vez de disputar pontos, que a gente jogava 2 pontos cada um, eu falei, vou dar uma curtinha. Serei canalha. E fui canalha. Eu dei... A curtinha foi boa, saiu curta mesmo. Ele evidentemente chegou, só que ele chegou e tentou me passar e passou para fora. E aí eu comemorei. Eu tenho vídeo desse lance, até para provar que eu ganhei o ponto. Filmado, né, amadoristicamente por uma pessoa que estava na beira da quadra que me mandou o vídeo depois. Mas fui realmente muito canalha. Não ganhei mais ponto nenhum dele, evidentemente, mas foi divertido, assim, porque foi o primeiro ponto que ele perdeu. Depois ele perdeu mais um para outra pessoa, não lembro quem foi nem como, mas foi o primeiro ponto que ele perdeu na nossa quadra. Então foi legal, a galera gritou, aplaudiu, foi engraçadinho. Mas acabou a clínica, fomos pro lounge do Itaú, que é muito bonitinho, uma gracinha. Eles mandaram as fotos pra gente da clínica. Eu publiquei uma, mas eu tenho 14 fotos e acho que das 14 fotos eu tô fazendo careta em 10, assim, é muito, muito estranho. Eu nunca tinha me visto assim. Seguindo, a gente voltou pro hotel para tomar banho e tudo, né? Isso tudo transporte, né, do Itaú. Voltamos pro hotel, tomamos banho, voltamos pro clube, saímos do hotel, acho que era 11h30 para voltar pro torneio. E aí eu fiquei lá até 10 horas da noite. Cheguei lá direto para a quadra da Luísa, né? Fui conhecer, fui na sala de imprensa, peguei ingressos para ver os jogos que eu precisava, fui conferir se a credencial estava certa, ver onde era a área de imprensa, vi onde era a parte de alimentação de funcionário e de imprensa, né? Fiz a parte logística da coisa para me familiarizar e desci para a quadra da Luísa, que estava um sol do capeta, e eu fiquei num único metro quadrado que tinha sombra, porque eu fiquei no fundo de quadra que tem a câmera da transmissão oficial, só que essa câmera ela fica num lugar elevado, então eu fiquei embaixo da câmera porque ali fazia sombra, né, embaixo da parte elevada. Sei lá, cabia 4 pessoas e eu era uma ali. Foi um jogo dramático, né? A Luísa e a Gabi tiveram problema para fechar o primeiro set, tiveram que salvar 7 points, foi mais nervoso do que o que precisava ser. A Luísa teve 2 bolas na mão em 2 set points e no saque da Gabi não fechou, foi tenso. Nem lembro se era o saque da Gabi agora, mas enfim, 2 set points que a bola ela teve voleios ali altos para matar e passou para outro lado. Aqueles voleios que a Luísa de vez em quando não mata, né? Não é incisivo bastante. Mas acabou o jogo, eu já estava na sala de imprensa, eu vi o final do jogo lá, fui falar com a moça da assessora da WTA e ela ficou tentando acertar um horário com a Gabi para entrevista. Enquanto isso eu falava com o Fabrício, assessor da Luísa, para agendar o Pachani. E acabou que a gente conseguiu combinar um negócio que ficou perfeito para mim, que a gente marcou, era 4h30 da tarde com a Dabrowski na sala, na zona mista, e a gente fez entrevista sentado, ela me deu 10 minutos, e 10 minutos, assim, pro padrão WTA é muito, na maioria dos casos eles dão 3, estourando 5, mas a Gabi foi generosa, então a gente fez em 11 minutos, eu acho que deu o total. Depois disso, e assim, ela falou coisas interessantes sobre a Luísa, sobre o retorno da relação dela com a Luísa, como é que foi. Não falamos sobre a briga, eu já mandei o áudio no grupo do Telegram, já mandei no Apoia-se também, mas quem ouviu o áudio percebe que a primeira coisa que eu falo é, né, não espero que você vá falar sobre a briga de vocês, porque eu sei que é um assunto delicado, mas se incomoda de falar como é que foi o retorno, e ela conta a história. Falou do câncer que ela teve, né? Ela teve um câncer de mama diagnosticado em 2024, está em tratamento ainda, falou como anda o tratamento, que ela está bem, está competindo bem, e falou sobre os objetivos dela, da Luísa, as expectativas, e como ela não tem essa obsessão de ser número 1 do mundo, né? Porque ela é campeã de slam, ela foi número 2, mas terminamos falando isso, foi interessante. Saí de lá, quando a Gabi sai, o Pachani já chega, e a gente sai para procurar um lugar para falar,
Vamos num café aqui. Ele queria num café que eu não podia acessar, então a gente foi procurar um café que nós dois pudéssemos estar sentados. Tinha um café atrás da quadra central, né, ali dentro do lado do gramadinho do estádio. Tava meio cheio, não tinha muito lugar. Ele falou, cara, eu faço até sentado no chão, se você não se incomodar. Eu falei, pô, vamos. E a gente sentou no gramadinho ali, grama artificial, né? Cara, e ficamos uns 50 minutos batendo papo, ele contando, né, do começo da decisão. Ele contou um pouquinho da história dele, né, no juvenil, que tenista ele foi, é, o período sabático que ele não sabia o que ia fazer, se ficava na faculdade jogando nos Estados Unidos ou se voltar para o Brasil, período que ele passou fazendo entrevista de emprego, né, de business em São Paulo, e que depois acabou, né, conseguiu um emprego bom, mas na hora de assinar o contrato refugou, pensou melhor, e aí ele entra depois na parte da Luísa, na relação, e né, como começou, como eles se conheceram, como chegaram a essa coisa de que ele seria o técnico. Falou um pouquinho das temporadas da Luísa, da evolução do trabalho deles, né, juntos. Eu perguntei eu perguntei se ele recebia salário, porque primeiro que eu acho uma pergunta super válida, né? E depois que o Tony Nadal recentemente deu umas entrevistas falando que o sobrinho nunca tinha demitido ele porque ele não recebia salário, né, do Rafael Nadal. E eu usei isso de gancho para perguntar para o Pachá se ele recebia salário. Ele falou, né? Não, sim, recebo, temos uns acertos, né? A gente mantém o profissional e o pessoal, né, bem resolvido, assim, né? E foi legal, assim, foi uma conversa muito bacana, ele foi muito simpático, eu falei para ele que eu sempre vejo ele sorrindo nos vídeos e nas fotos, perguntei se ele é tão feliz assim quanto parece. Foi uma conversa muito bacana, assim, ele se disponibilizou ali, não apressou a conversa em momento nenhum, não deu nenhuma resposta curta para acelerar, foi muito legal, acho que vocês vão gostar, porque o Pachani é um personagem que, cara, ele é um técnico de uma top 10 e que é o primeiro trabalho dele na vida. Então, né, é interessante saber como é que ele chegou nesse trabalho, como é que ele trabalha, como é que ele pensa tênis. Porque eu nunca vi uma entrevista grande com ele, eu não sabia o que ia vir. Então, para mim, foi uma entrevista para conhecer o Pachani mesmo. E ele foi super, super, assim, aberto nas questões. Teve um tema que eu nem lembro agora o que foi, mas que ele falou, não, essa é melhor não falar. Era alguma coisa que ele ia falar sobre a Luísa, alguma coisa pessoal. Ele falou, não, deixa quieto. Está no áudio, inclusive, que eu mandei para vocês. A gente está falando de uma coisa até mais pessoal. E foi muito legal, gostei. O que mais que eu fiz no dia? Saí de lá, voltei, vi um pedaço do jogo do Sinner na quadra, justamente o final do primeiro set ali, quando ele corre o risco de perder. O set, né, a parcial, claro. Saí para jantar, porque meus horários de alimentação ficaram todos bagunçados, né? Como eu não tomei café, eu tive que almoçar um pouquinho mais cedo e acabei jantando um pouquinho mais cedo por conta disso. O pessoal que me segue sabe da minha situação alimentar, que é um pouquinho peculiar. Eu tenho que manter muito bem os horários para não bagunçar muito a minha dieta e todo o meu cronograma de ingestão de proteína enfim, né? Para não bagunçar. Se bagunçar, eu passo mal, já passei mal algumas vezes que foram desagradáveis. Mas sempre assim, quando ou tinha noites mal dormidas ou ficava muito tempo sem comer, então tem que me policiar bastante nisso. Comi, terminei de ver o jogo do Cine na sala de imprensa, fiz uma hora lá e aí comecei a digitar a entrevista da Gabi, que vai pro ar daqui a pouco. Digitei um texto sobre o UTS, que é interessante, vocês vão saber alguma coisa sobre UTS e João Fonseca. Não sei se eu falo UTS ou UTS, mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Falei com a assessoria do João Fonseca sobre isso, então tem alguma informação ali que eu pude publicar e alguma que eu não pude. E basicamente é isso, saímos depois eu e o Lucas da CNN, voltamos no ônibus da imprensa pro hotel oficial que fica aqui perto, não é o hotel que o Itaú colocou a gente, então a gente anda um pouquinho, uns 15, 20 minutinhos do hotel oficial para cá,
Mas foi super tranquilo, mesmo à noite, assim, ruas bem iluminadas e tal. Apesar de Miami não ter movimento de pedestre nessa região que a gente está, que é a região de aventura. E foi basicamente isso, gente. O torneio, assim, achei óbvio que eles estão fazendo esse torneio no Hard Rock Stadium desde 2019. Então, ele é redondinho, todos os acessos, todo mundo sabe informar. A gente teve um pequeno problema para achar o ônibus da imprensa, que nem todo mundo sabia dizer onde pegar. Mas, assim, a gente encontrou funcionários que foram perguntar para a gente, quer dizer, pela gente, né? Foram perguntar para outras pessoas e um deles, inclusive, levou a gente andando de onde a gente estava até o ônibus. Então, assim, quem não sabia, pelo menos foi muito prestativo em termos de ajudar. Teve um momento que eu encontrei um leitor do blog de longa data que foi muito legal. A gente ficou uma meia hora conversando assim, sobre vida nos Estados Unidos, no tênis e tal, porque o Arnon, ele é leitor do blog e trabalha como voluntário no torneio. Queria me encontrar, ele foi lá na sala de imprensa, ficamos batendo papo lá, foi um amor de pessoa também. Adoro esses encontros assim em torneio. São pessoas assim que vêm tipo gratuitamente, sabe? Falar, pô, leio, te acompanho, lembra de um post que eu fiz não sei quanto tempo atrás. É muito gostoso ter esse contato. Principalmente porque, assim, hoje eu não vou a tantos torneios assim, né? Então, basicamente Rio Open, SP Open, e alguns Challengers e acabou, né? Não tem muito torneio no Brasil. Então é muito legal ter essa troca. Que mais, gente? Os preços de comida no torneio não são dos piores, não, para o padrão americano, viu? Tinha muito prato, muito sanduíche de brisket por... quanto era? $19. Foi a coisa mais cara que eu vi de fast food, né? Mas umas coisas de 11, 15, cervejas a $11, se eu não me engano, que é tipo... Era 22 lá na Lever Cup, né? Lembra que eu falei? Então os preços aqui nem tão absurdos, não. É óbvio que você paga preço de torneio, é mais caro do que você comprar qualquer coisa na rua. Mas não achei nada absurdo para o padrão do evento. Todo mundo, não sei quanto de vocês acompanham a Fórmula 1, mas o grande prêmio é na primeira semana de abril, de maio, né? Se não me engano. Tá perto, então já tem muita obra no entorno do Hard Rock Stadium para a pista de Fórmula 1, para a estrutura, para as arquibancadas, para os clubes, para as áreas VIP. Tem muita coisa já adiantada. Até mandei uma foto no grupo do Telegram de uma parte da pista que já estava com zebra e tudo. Então, eles trabalham no tênis, trabalham na Fórmula 1, então não tem tempo perdido aqui. Mas, de maneira geral, tudo muito redondinho. Vou tentar algumas entrevistas ainda pro resto da semana, não sei o que eu vou conseguir, o que não vou. Não vou contar aqui ainda para não zicar, mas tem uma que eu estou tentando que é muito grande, que eu acho que não vai sair, mas eu vou tentar até sábado, que é meu último dia. Se o tenista continuar no torneio até sábado. E acho que é isso por hoje, gente. Deixa eu ver se eu tinha deixado umas coisas anotadas aqui, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, falei do ponto que eu ganhei do Tomás, falei das duas entrevistas. O estádio, assim, não sei quantas pessoas lembram que eu vim aqui em 2019, que eu já falei sobre isso, mas assim, a quadra central, e o pessoal do Telegram sabe que eu acho isso, eu não acho ela um grande estádio para se ver tênis. Eu acho que ela é aberta, né, porque ela usa parte da arquibancada do Hard Rock Stadium, né, e 3/4 são de arquibancadas provisórias. Só que acaba tendo um espaço muito aberto ali, o som vaza, então não tem um ambiente legal do som reverberar e fazer barulho e tal. Um ambiente que nem aquele do jogo do Fonseca com o Alcaraz é muito raro aqui. Tem que estar muito lotado e tem muita gente empolgada para fazer aquele nível de barulho de ambiente. Não aconteceu, e olha que eu estava vendo o Sinner e Mickelson hoje, é um tenista da casa, quanto o número 2 do mundo, o principal cabeça de chave vivo na chave masculina, e é muito morno, muito morno. Mas assim, tem suas compensações, né? Os atletas ficam todos em boxe de luxo, tem camarote, muita coisa corporativa, tem a estrutura da praça de alimentação que parece de arena americana moderna, que parece de shopping, ar-condicionado.
tudo ali bonitinho, organizadinho, com cozinha própria para isso. Então, e o que eles fazem na parte externa aqui é maravilhoso, né? Porque é tudo com grama artificial, tem árvore, tem vegetação, tem sombra, tem lounges, sabe? A quadra hoje que a Luísa jogou, a Boot Buckles, ela tem uma área ali do lado que é um restaurante com 2 andares. O andar de cima você fica ali vendo o jogo de cima para baixo, na lateral da quadra. É maravilhoso para ver. Então, em termos de estrutura, de experiência para fã, é maravilhoso. Sabe? Tudo muito bem sinalizadinho, todo mundo sabe onde ir, o que pode, o que não pode. Ah, só acho que assim, algumas quadras não tem muita sombra, né? E o sol aqui é pesado. Então, esse jogo da Luísa mesmo hoje estava queimando bonito. O jogo começou, sei lá, 1 hora da tarde, meio-dia e meia. Começou meio-dia e meia, né? Porque o primeiro jogo começou às 11, né? Então foi por aí, meio-dia e meia, 1 hora. Então tava bem quente. E todo mundo no sol, né? Tinha eu e as 3 pessoas do meu lado na sombra ali, e olha lá. Então, tem esse detalhe, né? Acho que seria mais simpático com mais sombra, mas também sei que não é fácil fazer cobertura para quadra provisória, né? Então, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato de primeiro dia. Se alguém tiver perguntas, dúvidas, curiosidades sobre o torneio, me manda no Telegram, me manda DM no Instagram, me manda e-mail que eu incluo no diário de amanhã. E é isso, tá bom? Obrigado por quem ouviu até aqui. Uma boa quarta-feira para todo mundo e volta amanhã. Abraço.